Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aberta Saúde. Aqui você encontra informação de qualidade que ajuda no cuidado da sua saúde e das pessoas próximas de você. Meu nome é Poliana Soares, eu sou coordenadora de atenção primária à saúde aqui na Aberta, estou na empresa há um ano. Sou mulher branca, cabelos longos, pretos, estatura mediana. Uso uma blusa azul hoje, sou enfermeira de formação, mãe do Samuel. Hoje eu converso com a doutora Flaviana e com a Eliane. Então, por favor, se apresentem. Meu nome é Flaviana, eu sou pediatra com formação em pneumologia e alergia infantil. Estou aqui na Aberta Saúde há 8 anos, no CPS de Contagem. Eu sou morena, cabelos morenos nos ombros. E estou usando uma blusa preta com flores coloridas. Eu sou a Eli, eu sou enfermeira de formação, trabalho na GESA, sou analista de gestão em saúde, eu acompanho todos os pacientes que estão em acompanhamento domiciliar. Sou mãe do Luquinhas, que tem 8 anos, eu sou branca, loira, dos olhos verdes, altura mediana, e estou com uma blusa branca e um casaco preto. Doutora Flaviana, Eliane, muito obrigada por aceitar esse convite, né? Nós vamos estar falando hoje de um assunto muito importante, que é o tema saúde da criança, né? Especificamente a criança que chia. Então, doutora, vou começar aí, né, te perguntando. Fala pra gente o que significa esse termo criança que chia, o bebê chiador? Na verdade, várias situações podem levar a um quadro de chieira na criança. Então, começando falando sobre o bebê chiador, o que é o bebê chiador? O bebê chiador, lactente sibilante, é aquela criança que apresenta um quadro de chieira, que o termo médico que a gente usa para isso é a sibilância, que ou esse episódio está durando mais de 30 dias, ou ele já apresentou 3 episódios de chieira ao longo da vida. E essa criança, por definição, é menor de 2 anos de idade. Então, eu posso falar que ainda não é uma doença, a gente não fecha um diagnóstico? Na verdade, é uma síndrome, um sintoma? Na verdade, é um diagnóstico de lactente sibilante, né? Mas, assim, é uma patologia, porque é uma doença, é uma inflamação que acomete esse pulmão. Nem toda criança que chia até os 2 anos vai continuar chiando ao longo da vida. A gente tem alguns critérios que fazem com que aumente essa chance da criança continuar chiando. A gente tem critérios que a gente fala que são critérios maiores, ou seja, que são critérios mais importantes. Um principal deles é ter o fator de hereditariedade, né? Se o pai chia ou a mãe, é 25% de chance dessa criança continuar chiando. Ou seja, vir a ter um diagnóstico de asma após os 2 anos de idade. Se é o pai e a mãe, aumenta para 50%. Uma presença de um irmão mais velho também, 25% de chance. E na questão da hereditariedade, o que importa são esse grau de parentesco direto, assim, porque é muito comum, às vezes, no consultório falar, o tio, o tia, a avó e o avô, aí não vai ter tanta importância. O mais importante é pai, mãe e irmãos. Além disso, presença de dermatite atópica. Então, assim, a gente sabe que existe uma marcha atópica. O que é isso? É aquele bebê que nasce, começa com uma dermatite, depois ele chia nos 2 primeiros anos de vida, depois às vezes vem uma rinite, uma conjuntivite. Então, assim, a alergia tem essa tendência de acometer outros sistemas, não só o pulmão. Então, isso também é um critério de gravidade. Além disso, a gente vai ter outros critérios menores, né? Que é a presença da rinite alérgica, algumas alterações no exame de sangue que podem falar a favor. Então, por isso e por outros motivos, é sempre muito importante um bom controle, um bom acompanhamento para o pediatra ou o especialista, o pneumologista, ir acompanhando como está essa criança e qual a chance dessa criança continuar chiando depois dos 2 anos de idade. Perfeito. A gente está aí, né, no outono, chegando próximo do inverno,
E a gente tem observado, né, os nossos serviços de saúde com superlotação, né, assim, as crianças, essas doenças respiratórias nas crianças, internações por bronquiolite. Bronquiolite também faz a criança chiar. O que é isso, Sim. doutora, essa doença? A bronquiolite, ela é uma situação diferente, né? Então, assim, a bronquiolite, ela é um quadro também de chieira, que vai acometer principalmente as crianças menores de 2 anos. Quanto menor esse bebê, maior o risco de uma bronquiolite. O que acontece? Alguns vírus respiratórios, e existem vários, né? O influenza, o vírus sincicial respiratório, o adenovírus. Esses vírus, quando a pessoa apresenta um quadro infeccioso por eles, que normalmente vai vir como se fosse uma gripe, e é um sintoma de gripe, eles podem levar a um quadro de chieira. Então, quanto menor a criança, maior o risco dessa bronquiolite. E daí a importância da questão da vacinação. A gente está na época da campanha de vacina de gripe, que é o influenza, né? Por causa disso, porque às vezes o bebê menor de 6 meses, ele ainda não pode receber a vacina. Mas o irmão, o pai, a mãe, os cuidadores que estão em contato com essa criança estando vacinados, vai diminuir a chance dessa criança vir a ter esses quadros. Nós estamos aí no outono, inverno, depois do outono veio o inverno, e nesse período de outono acaba aumentando, porque começa a ficar mais frio, as pessoas ficam em ambientes mais fechados, as mudanças muito bruscas de temperatura também. Isso porque o nariz da gente, se ele está funcionando bem, ele consegue aguentar essas mudanças de temperatura. Agora, um nariz que já não está bom, isso tudo acaba fazendo com que aumentem essas doenças respiratórias. A bronquiolite, num primeiro episódio de chieira, por exemplo, a gente chegou um bebezinho, ele está chiando. Nesse primeiro episódio, às vezes eu não vou conseguir definir se é uma bronquiolite ou se é um primeiro episódio de chieira num bebê chiador. Mais uma vez, a importância desse acompanhamento. Normalmente, a bronquiolite, o processo inflamatório que acontece dentro desse pulmão, ele é diferente. Então, a criança com bronquiolite, às vezes, ela não vai responder bem ao tratamento que a gente usa para o bebê chiador e para um quadro de asma. Então, se eu tô com um bebê que tá chiando, tá fazendo a medicação inalatória, no caso a bombinha, e esse bebê não tá respondendo, provavelmente isso fala mais a favor de um quadro de bronquiolite. E aí várias são as situações que vão ajudar essa criança a se recuperar mais rápido. Então aí a gente tem muita importância do aleitamento materno, que o bebê que mama no peito, ele vai conseguir sair mais rápido desse quadro. A questão da hidratação adequada e o tempo. Então, algumas vezes, esse bebê, mesmo chiando e um pouco mais cansadinho, ele vai conseguir ficar em casa. Outras vezes, se ele estiver muito cansado, com mais dificuldade para respirar, precisando de oxigênio, vai ser necessário uma internação. Daí, o aumento das internações nesse período do ano, entendeu? Doutora, você falou de asma, né? Eu acho que é uma doença que causa pavor também nos pais, né? Fala um pouquinho pra gente da asma. Então, a asma ela é uma doença crônica. Às vezes ela não vai ter cura, mas vai ter controle e tratamento. A asma é uma doença crônica, igual eu falei, e é muito prevalente no nosso meio. A maior parte dos adultos que têm asma começaram com essa asma muitas vezes na infância. É uma das principais causas de óbito no nosso país, tanto em relação a criança e adulto. E eu, enquanto pneumologista, eu costumo dizer, às vezes, né, eu trabalho também em pronto atendimento, às vezes, assim, a criança chega numa crise e o remédio que vai aliviar ela está guardado dentro da gaveta. Então, é muito importante esse momento que a gente está aqui para tentar esclarecer algumas coisas para poder identificar quando que começa essa crise, como que começa. Então, a asma, dentro dessa doença crônica, a gente vai ter 2 processos. Ela é uma inflamação que acomete esse pulmão. E em relação a essa inflamação, esse processo inflamatório que vai estar acontecendo desse pulmão, ele vai, a cada exacerbação, a cada crise que essa criança tem, esse processo inflamatório, ele vai trazendo consequências para esse pulmão. Eu costumo dizer que é o seguinte, você imagina um joelho que está machucado. Se você não protege esse joelho, você está sempre batendo aquele joelho no mesmo lugar, esse joelho não vai sarar.
Então, em relação a esse pulmão, é a mesma coisa. Se essa criança está tendo crises frequentes, exacerbações frequentes, isso não está sendo controlado, esse pulmão começa a trazer consequências para esse quadro. Então, quando acontece isso, é uma inflamação. Imagina quando você tem um dente inflamado ou um machucado. Ali vão ter acontecendo reações, né? Que vão levando células ali para aquela situação e vai se desenvolvendo essa inflamação ali dentro. Então, por exemplo, um machucado que inflama, não vai ter um pus? Dentro desse pulmão começa a ter secreção. Então, por isso que esse menino, às vezes, tosse e vomita catarro. Essa secreção está dentro do pulmão, né? E essa inflamação, como acontece esse processo inflamatório dentro desse pulmão, nos brônquios, isso acaba fazendo com que... Eu trouxe aqui um modelinho para mostrar. Então, aqui, ó. Isso aqui é um brônquio. O aparelho respiratório, existe um conceito que ele é uma via aérea única. O mesmo tecido que reveste o nariz, ele continua até no final do pulmão, nos alvéolos. E para a gente imaginar o pulmão, você imagina uma árvore de cabeça para baixo, assim. Então, assim, a gente tem o brônquio principal, ele vai se ramificando até nos bronquíolos lá. Então, esse é um brônquio de calibre normal, tá? Aqui a gente tem a cartilagem que segura esse brônquio. E aqui o músculo que dá sustentação para esse brônquio, que está ali nesse arcabouço aqui dessa estrutura. Então, aqui a gente tem um diâmetro de um brônquio normal. Quando esse processo inflamatório acontece, esse modelinho meu aqui tá meio velhinho, mas assim, lá dentro tem o tecido é vermelhinho e tal. Quando acontece essa inflamação, aqui o diâmetro fica estreitado. Então, o ar não consegue passar. Quanto mais essa inflamação vai ficando acentuada, menos espaço eu tenho para o ar passar. E acontece esse inchaço dessa estrutura, esse edema, então fica tudo fechado e o ar não consegue passar. Então, num primeiro momento, esse ar vai entrar e não vai conseguir sair. Depois, às vezes, ele não tá tão fechadinho que ele não consegue nem entrar. É onde a gente vai ouvir a chieira, né? Que é o barulhinho que a gente escuta do menino chiando. Então, essa crise, ela já não começa desse jeito. Isso é uma coisa que vai gradativamente piorando naquele paciente que está em crise, que a gente fala que está em exacerbação. Doutora, e como a gente pode identificar, né, os pais ou o principal cuidador da criança que a criança está em crise? Isso é muito importante. A crise, normalmente, ela segue um roteiro, assim, de como ela acontece. Aquele menino que chia. Então, assim, principalmente, igual eu falei, às vezes existe uma rinite associada. Então, igual essa semana, mudou o tempo, esfriou. E o outono tem isso, assim, eu brinco que esfria, esquenta, fica morno. Tudo ao longo do dia, assim. E aí, o nariz da gente não é preparado para essas mudanças bruscas de temperatura. Então, um nariz que já não funciona bem, que às vezes já tá com uma rinite, o tempo mudou, o menino começa com o nariz entupido, o nariz escorrendo. E aí, logo em seguida, naquele mesmo dia, de manhã esfriou, o nariz piorou, de noite o menino começa com uma tosse. A tosse da chieira, normalmente, ela é uma tosse seca, aquela tosse irritativa, assim, que acontece mais de madrugada. E é uma tosse importante porque acorda o menino, acorda a mãe, e depois vai vindo aquela tosse que vai tossindo até vomitar. Então, normalmente, o primeiro sinal de que essa inflamação no pulmão está começando a ser instalada, o primeiro sinal vai ser a tosse, tá? E assim, as medicações, entre as medicações que a gente usa para trazer esse alívio, a principal delas é o broncodilatador, né? Que é normalmente o salbutamol, que é o nome genérico, e o comercial é o Aerolin. O que ele faz? Ele atua nesse músculo aqui do brônquio. Ele é um broncodilatador, ou seja, ele vai relaxar esse músculo para abrir esse pulmão. Então, eu costumo dizer para os pacientes isso, por exemplo, o menino acordou, tá tossindo. Na dúvida, é sempre melhor você fazer essa medicação e evitar que a criança entre em crise, porque às vezes você fez, no outro dia o menino amanhece ótimo, pulando, correndo, e fala, não precisava de eu ter feito. É melhor você fazer do que você deixar de fazer e ele entrar em crise. Porque quanto mais essa inflamação está instalada nesse pulmão, mais difícil fica de eu tirar esse menino da crise, tá? Então, numa crise leve, quando essa crise está começando, às vezes a gente vai ter de manifestação só a tosse. Se eu não fiz essa medicação, tipo assim, eu esperei para ver o que ia acontecer,
essa tosse vai piorando, vai ficando uma tosse mais importante, e esse menino começa a ficar com dificuldade para respirar. Ele começa a ter falta de ar. E como que eu vou perceber que essa criança está com dificuldade para respirar? Então, às vezes, ele começa com uma fala, que a gente fala uma fala entrecortada. Ele não consegue fazer uma frase completa. Ele vai falar, ele tem que parar para recuperar, para falar, né? E aí, a gente começa também com uma dificuldade para respirar. Normalmente, quando essa dificuldade para respirar começa, primeiro, principalmente nas crianças menores, né? A gente respira sem usar os músculos que a gente tem acessórios, que é o diafragma, os músculos intercostais. Então, a criança começa a balançar a barriga, a gente fala, a respirar rápido. Principalmente nos bebês, e isso tem vários vídeos na internet, assim, de colocar sinais de dificuldade para respirar na criança. É interessante ver para identificar. Então, o menino começa a balançar a barriguinha, respirando rápido. Quando ele já está usando esse músculo da barriga e aí a crise vai piorando, ele começa a usar os músculos intercostais. Então, eu vejo afundando aqui. Depois começa a afundar aqui, quando já está muito sério. E o ideal é que se busque atendimento, tipo, eu estou fazendo a medicação. O menino não está melhorando, porque quando a tosse é de asma, né, quando é uma tosse que responde ao uso do broncodilatador, essa tosse vai me mostrar de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a medicação. Então, eu fiz. Aí, o menino ficou bem, ele consegue esperar 6 horas para fazer. Não, eu fiz. Com menos de 4 horas, ele já está tossindo de novo. Eu vou fazer. Mas aí, eu fiz, tem 1, 2 horas que eu fiz, ele começou a tossir e eu estou percebendo que ele está com dificuldade para falar, que ele está mais prostrado. Eu não vou esperar, eu já vou buscar ajuda. Porque esse pulmão, igual eu falei, essa inflamação está instalada. Se esse pulmão fecha, o ar não entra. Se o ar não entra, eu vou parar de respirar. Então, é uma situação de emergência, grave, né, de risco. doutora? Então, o bom controle ambulatorial, né, as visitas aí periódicas, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, é extremamente importante para que os pais fiquem aí orientados, tenham uma prescrição médica adequada para essa criança, para que a gente não deixe a criança evoluir para uma situação de gravidade, a ponto de ter que se deslocar aí para um pronto atendimento e até ter uma internação. Sim, e assim, Poliana, antes disso, só para concluir uma coisa que eu acho muito importante falar, porque dentro do consultório isso vai ser traçado, né? E a gente vai estabelecer também um plano de tratamento. Tipo, o nariz piorou, o que eu vou fazer? A criança tem rinite, qual medicação que eu vou usar? Quando que eu vou entrar com a bombinha? Quando eu não vou entrar? Qual o antialérgico que eu vou usar? Qual que vai ser a situação que eu vou fazer? Então, todo esse plano de tratamento que é individualizado, isso é feito junto com o médico que acompanha essa criança. Mas uma coisa muito importante, voltando naquela questão do esforço respiratório que eu estava falando, que igual eu falei, eu trabalho também em pronto atendimento, às vezes, né, todo pronto atendimento tem uma classificação de risco. Então, às vezes a criança chega, a mãe fala assim, não, ele está tossindo e está vomitando, e está com dor na barriga. O enfermeiro que está na classificação não vai pensar numa crise de asma. Se essa mãe não falar, não tem como o enfermeiro saber. É muito diferente, porque por que a barriga vai doer? Porque a criança está usando o músculo da barriga para respirar. Então, uma crise de asma que a criança já está queixando de dor na barriga, é porque é uma crise que está de moderada para grave. Se eu chego no pronto atendimento e falo assim, imagina a situação, né? Eu estou com uma criança de 4 anos que está tossindo até vomitar, e tá prostrada e tá queixando de dor na barriga. Aí eu, mãe, chego no pronto atendimento e falo assim, olha, meu filho tá tossindo, tá vomitando e tá com dor na barriga. E eu não contei que ele tem asma. Esse menino vai ser classificado de verde às vezes, entendeu? Porque mesmo que a saturação esteja boa, isso não quer dizer que o esforço dele não está importante. Ainda mais agora no frio, às vezes ele vai estar de blusa de frio, vai estar de roupa de frio, a enfermeira não viu o esforço num pronto atendimento cheio. Outra coisa é eu chegar para essa enfermeira e falar assim, olha, meu filho tem asma, ele está tossindo até vomitar, ele está muito prostrado, está cansado e está queixando de dor na barriga. Essa enfermeira já vai conseguir pensar que essa crise pode ser uma crise moderada. Então, a informação que chega para aquele profissional de saúde que está ali naquela situação vai ajudar numa identificação melhor dessa situação e numa melhor condução do que aquele paciente precisa. Isso é muito importante porque a maioria dos responsáveis, né, que cuidam dessa criança, às vezes não tem esse conhecimento e não conseguem
identificar como eles devem dizer o que está acontecendo com a criança. Isso é muito importante. Muito importante, doutora, até porque eu tô pensando aqui, né, na minha condição de mãe também, que preciso sair para trabalhar, né, meu filho fica aos cuidados da minha mãe, da babá, e muitas das vezes eu quem acompanho nas consultas médicas. Então essa comunicação com os outros cuidadores também, levar informação para eles poderem conseguir identificar também algum sinal de alerta nessas crianças, né, é extremamente importante. Então a gente tem que disseminar ali também no meio familiar, né, porque a criança evolui muito rápido, então começa, né, com esses sintomas respiratórios que talvez se confundem com uma gripezinha, um resfriado, e aí tem um problema muito maior por trás. Então eu acho que é uma boa dica aí para os pais manterem essa comunicação com os membros familiares, né, principalmente com o cuidador principal da casa. E aí a gente tá aqui também, né, com a Eliane. Eli, conta pra gente um pouquinho da sua experiência com o Luquinhas, né, quando ele chiou pela primeira vez, como que você conseguiu conduzir isso. A Eli é enfermeira, então também tem uma visão diferenciada aí, um olhar diferenciado da saúde, né, então fica um pouco mais fácil, mas conta pra gente. Primeiro quero falar que muitas coisas que a doutora Flaviana falou ali, eu vi o Lucas na minha frente durante as crises dele, né? Então, isso é importante também, identificar a hora de ir para o hospital, e eu já chego lá, eu já falo na triagem, o meu filho é asmático. Eu já falo tudo que está acontecendo, né? Para a gente poder ter um atendimento um pouquinho mais rápido também, porque as crises dele são um pouquinho complicadas. E outra coisa que você falou também, Flaviana, o meu esposo, ele é asmático, aí pega os 25% e aí fez a casadinha realmente. Sim. E o Lucas, eu morava no Rio de Janeiro, né? Então, o Lucas nasceu no Rio e com 5 meses ele começou a chiar. Primeiro ele começou com muita tossezinha, ele estava na escolinha, a escolinha me ligou, né? Porque a gente tem que voltar a trabalhar com 5 meses, não tem como. E assim, na segunda semana de escolinha, eles me ligaram que ele estava tossindo bastante, estava bem cansadinho. Já levei para pediatra e aí já veio o diagnóstico de bronquiolite. E com 1 ano, nós mudamos para Belo Horizonte, né? Meu marido foi transferido para cá. E aí, com 1 ano e 6 meses, ele já estava na escolinha também, né? Que eu já estava trabalhando. E Belo Horizonte tem um clima muito diferente do Rio de Janeiro, né? O frio aqui, ele é seco, que era diferente do que a gente tinha lá. Então, a escola me ligou e meu marido foi buscá-lo. E quando eu cheguei em casa, né, para ver, não, ele tá bem, ele só tá com um pouquinho de dificuldade para falar, que foi até o que você falou ali também. Quando eu cheguei no quarto, ele já não conseguia falar mamãe. Já saía aquela assim, começava a falar e parava. Na mesma hora, eu já coloquei no braço e falei, não, isso aqui não é nem para fazer o Aerolim. Isso aqui já é pronto-socorro, vamos pro hospital. E aí, nesse dia, nós passamos o dia todo no hospital. Ele realmente foi quase internado nesse dia, né, Polly? Teve várias outras ocasiões que o Lucas quase internou. Ele não chegou a ser internado nenhuma, e o médico sempre me explica. Porque quando começa, eu já entro com a bombinha. Mas às vezes, que nem você falou ali, né, doutora, que às vezes a gente está fazendo a bombinha já não vai resolver, que já está entrando num caso mais grave. E aí a gente corre com ele para emergência e aí a gente consegue, na emergência, reverter o quadro dele. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, doutora, porque todo mundo falava assim comigo antes. Calma, quando ele fizer 6 anos, isso tudo vai acabar, vai passar. Você vai ver como vai ser uma virada de chave com 6 anos. E o Lucas já está com 8 anos, né? E ele não teve essa virada de chave, né? Isso aí é mito, doutora Flaviana? Não, que com 6 anos passa? É verdade. Inclusive, a gente pode conversar um pouquinho sobre os mitos, porque existem muitos mitos em relação à asma. E, na verdade, assim, o que acontece? Até os 5 anos, isso é o que a literatura mostra, né? A gente tem vários trabalhos que mostram isso. É esperado que a criança, até os 5 anos de idade, tenha de 12 a 14 infecções no ano. Um ano tem 12 meses. Então, 12 a 14 dá uma, no mínimo, por mês. Só que, normalmente, no período de verão, as crianças ficam bem, elas estão de férias da escola. Então, vão ter meses que vai ser uma semana doente e uma semana bom. E isso acontece em todas as casas
Porque é muito comum o paciente chegar no consultório falando, é um remédio para melhorar a imunidade, é fraqueza do organismo. E não é, tipo assim, isso é o esperado. E aí a gente, nesse período agora pós-pandemia, a gente fica de frente por uma situação diferente, porque as crianças ficaram 2 anos presas dentro de casa. Depois voltaram a conviver nesse ambiente de máscara, de todo mundo de máscara. Então, a gente diminuiu um pouco a nossa capacidade de enfrentar aquelas situações, né, de gripe normal que a gente tinha antes, que você tinha uma produção já de anticorpo prévia ali. Essa falta de contato das crianças, né, com outras crianças, isso trouxe vários prejuízos. Naquele momento era necessário, naquele momento era importante, não estou questionando isso de forma alguma, mas é claro que o ano passado, que elas voltaram a ter esse contato, foi um ano que as crianças adoeceram muito mais. Isso foi fato, né? E o próprio Covid, ele trouxe uma mudança aí nesse painel viral, porque a gente tinha tudo muito certinho, assim, tipo assim, outono, inverno, já tinha o período das doenças respiratórias, os vírus que eram mais prevalentes. Isso, desde o ano passado, isso está mais diferente, assim, a gente não consegue definir, esse período agora é o período do vírus sincicial, esse período é do adenovírus. Não, a gente está vendo as doenças acontecendo o tempo todo, né? Então, isso é algo que o Covid também trouxe de diferente, que agora vai demorar um tempo para a gente vendo o que vai acontecer, como que vai ser, as vacinas vão melhorando, já está começando a ter estudo com vacina para vírus sincicial, que na verdade já está bem avançado. Então, assim, isso tudo vai trazendo uma nova perspectiva. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa questão de deficiência de imunidade, de fraqueza de imunidade, porque aquele menino que adoece, mas ele melhora, ele fica bem, né? E em relação à asma, igual a gente está conversando, a questão do controle. Porque o menino pode ter a crise, a criança vai ter a crise, mas eu vou conseguir agir, ele vai sair rápido daquela crise ali, ele não vai precisar internar. Então, isso é um bom controle. Agora, aquela criança que está tendo crise toda semana, que está usando muito o Aerolin, aí a gente tem que avaliar, porque, igual eu estava falando do joelho machucado ali, aquela inflamação, a gente tem medicações que vão atuar nesse pulmão para proteger e diminuir essa inflamação do pulmão. E a gente tem medicações, né, orais, que o risco de efeito colateral é maior, que normalmente a gente usa essa medicação oral quando a criança está numa crise, é muito usado dentro do pronto-socorro, porque eu preciso reverter aquilo ali de forma rápida, é apagar incêndio, né? Agora, se a criança está tendo essa crise frequente, eu estou precisando usar essa medicação oral, que é o corticoide oral frequente, eu acabo trazendo risco de um tanto de efeito colateral para essa criança. Então, a gente precisa avaliar isso para ver se eu vou usar, se essa criança tem indicação de usar um corticoide inalatório, que é e existem vários tipos, com várias potências, que isso é individualizado para cada paciente, junto com o médico que assiste, para eu evitar que esse pulmão fique com essa inflamação persistente. Porque, tipo, a criança que tem isso vai trazendo ao longo do tempo até deformidade torácica, assim, porque a inflamação vai acontecendo ali de uma forma frequente. Doutora, e o tratamento, ele é só medicamentoso ou tem alguma coisa complementar aí para poder ajudar, né, essas crianças, principalmente as asmáticas? Muito se falava, indicavam para a criança fazer um esporte aquático, a natação. Uhum. Isso é verdade? Tem recomendação? Que é outro prejuízo que a gente teve com a pandemia por um tempo. A vida ao ar livre, ela é sempre bom. Principalmente para criança, para todos nós, né? E esporte, eu costumo dizer que esporte é assim, às vezes você fica com preguiça de ir, mas o esporte é sempre bom para todo mundo, né? A atividade física é essencial para todos, para tudo. A gente é um ser biopsicossocial. Então, eu falo que é um tripé, assim, se uma perninha fica bamba, o resto fica ruim. Então, a atividade física, ela é fundamental sempre, em qualquer idade. A vida ao ar livre é importante. A natação, ela ajuda a melhorar a capacidade respiratória, sim, mas todo esporte tem esse efeito. Perfeito. Então, em relação à atividade física, o importante é fazer o que se gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você vai ter mais vontade de fazer. E para a criança não é diferente, né? E a natação, ela tem a questão da segurança, que eu brinco que quem sabe nadar não afoga. Então,
às vezes as crianças, elas aprendem a nadar, depois elas vão cansando daquela natação e querem fazer outras coisas. Então, o que eu costumo orientar no consultório é sempre negociar. Tipo assim, depois que você aprendeu a nadar, se você quiser fazer outra coisa... Eu tô nessa agora, Flaviana. Mas eles não gostam muito, depois de 7, 8 anos, na maioria das vezes eles não gostam. Agora, em relação ao tratamento, a parte é o que eu falei do plano de ação, né? A medicação, ela é importante, mas... Porque na asma, principalmente, a gente vai ter outros fatores associados. Então, o principal deles é a alergia. Que, igual eu disse, tipo, na maioria das vezes, o paciente que é asmático, ele vai ser atópico. O que é isso? Ele vai ter uma alergia. Então, é muito importante eu identificar se esse paciente é alérgico ou não e a que ele tem alergia. Porque se ele for alérgico, o risco dele continuar chiando, ele é maior, né? E a gente só tem alergia as coisas que têm proteína, que têm aminoácidos. Então, tipo, não existe alergia a perfume, alergia à fumaça de cigarro. O que é isso? Isso são fatores irritantes. Então, por exemplo, eu tenho uma rinite. Tá frio, o tempo mudou de ontem para hoje, meu nariz não tá legal. Aí eu vou pro meu ambiente de trabalho, eu divido uma sala lá com uma colega que chegou com um perfume muito forte. Meu nariz vai começar a coçar, eu vou começar a espirrar. Mas não é porque eu tenho alergia àquele perfume da colega, porque é um fator irritante. Então, fumaça de cigarro, cheiro forte, esses são fatores irritantes. Algumas medicações, elas podem, por mecanismos diferentes, que vão desencadear mecanismos inflamatórios, também podem levar a quadro de cheiro, né? Então, isso é muito importante. Em relação à alergia, é importante a gente falar que a gente não nasce alérgico, a gente se torna alérgico. Isso é muito comum, às vezes a pessoa comeu camarão a vida inteira. De repente ela come camarão e passa mal. E aí, mais uma vez, a importância do tratamento individualizado, porque eu vou acompanhando esse paciente e vou avaliando e vou vendo, né? E a gente tem várias formas de identificar essa alergia. A gente pode identificar com teste alérgico feito na pele ou através de exames de sangue. O teste alérgico pode ser feito por exames de sangue também. Então, isso a gente vai identificando de cada paciente, né? E agora, por exemplo, uma criança que chia, que é uma coisa muito comum, o paciente é asmático, ele chia. Ele tem um bom controle, mas se na casa dele tem alguém que fuma dentro de casa, e é muito comum o paciente, os responsáveis falam assim, mas eu não fumo dentro de casa, eu só fumo no quintal, ou eu fico com a janela aberta, eu não chego perto dele, depois que eu fumo, eu lavo a mão. Quem fuma, o cheiro fica na pessoa, né? E quanto menor a criança, aquela criança vai para o colo, aquela criança vai ser acolhida, então isso vai trazer problema. E aí, quando a gente fala da alergia, hoje, a questão da alergia, o fator desencadeante mais importante da alergia é o ácaro. E o ácaro, ele está no nosso ambiente, assim, quase que de forma universal. E isso traz muito desconforto, igual você falou, a mãe que trabalha e tal, tipo assim, às vezes a mãe chega e fala assim, doutora, a gente passa pano lá em casa 2, 3 vezes por dia e não resolve, né? E limpa a casa e não adianta. Por quê? Porque o ácaro, ele é microscópico e ele é da família do carrapato. Então, assim, quem já teve cachorro em casa com carrapato sabe com a velocidade que ele multiplica. E quando ele se alimenta de resto da pele da gente, ele se alimenta de mofo. Então, onde tem mofo vai ter o ácaro. E quando ele não tem o que comer, ele come as próprias fezes. Então, é quase que impossível você eliminar o ácaro 100%. Quando a pessoa tem alergia a ácaro, aí é a importância de encapar o colchão e o travesseiro. Hoje em dia é fácil de ser encontrado, assim, existem várias capas no mercado. E como tudo na vida, às vezes, quanto melhor a capa, mais cara ela vai ser, mais conforto ela vai trazer e maior durabilidade ela vai ter. Por quê? Porque a capa ela tem que ser de um tecido impermeável. Então, assim, o colchão tem que estar encapado, o sofá, né? O ideal é que não seja de tecido, mas se for ter uma capa que seja lavada frequente, né? Pode ter bicho de pelúcia? Pode, mas esse bicho de pelúcia tem que ser lavado semanalmente, tem que ser congelado para matar o ácaro. E aí, tudo é na questão do custo-benefício. A cortina, o ideal é que seja uma fininha, que você consiga lavar com frequência, né? Se esse menino não tiver alergia a cachorro, gato, pode ter em casa? Pode. Se ele tiver alergia ao cachorro, né? Porque é um drama muitas vezes. Ah, ele deu alergia a cachorro, vamos tirar o cachorro. Eu sou mãe de cachorro, então assim, eu tenho um filho, meu filho mais velho é um cachorro. Se falar que eu vou ter que tirar o cachorro, vai ter problema. Então,
E isso traz prejuízo emocional para a criança, às vezes, né? Então, assim, a gente tem que ter certas regras. Tipo, o cachorro não vai entrar dentro de casa, o cachorro não vai ficar em cima da cama, o cachorro não vai ficar em cima do sofá. O ideal é ser um cachorro que não solte muito pelo. Se for um cachorro mais peludo, não vai ser essa criança que vai ser responsável por escovar essa criança, o cachorro, desculpa. Então, assim, é muito importante essa questão do controle ambiental, né? O cuidado com o mofo, a limpeza do ambiente, evitar sempre na casa do alérgico, não se pode varrer a casa. Ou você vai passar um aspirador, ou você já vai varrer direto com um pano úmido, né? Então, assim, esses cuidados com o ambiente, eles são muito importantes, porque é muito, principalmente nesse período agora, às vezes o menino tá bem, aí pintou a casa. O menino entra numa crise. Então, assim, eu vou pintar a minha casa, eu vou programar para essa criança não estar em casa quando for ser pintada a casa. Então, esse controle do ambiente, ele também é fundamental no tratamento. Excelentes dicas, doutora. E aí, Eliane, você precisou também fazer uma adaptação aí na sua casa? A minha casa, assim, ela é toda voltada para 2 pessoas que são asmáticos, que é o meu filho e o meu marido. Aqueles tapetes lindos, maravilhosos que a gente tem na sala, lá em casa não pode. Em casa não entra. Eu optei, doutora, quando o Lucas era criança, pequenininho, né, que ele ainda é uma criança, quando ele era menorzinho, a não ter bichinhos de pelúcia. Foi uma opção que nós fizemos. E a gente comprava de paninho, os bonequinhos de paninho para ele. Depois ele entrou na época dos bonecos, dos Vingadores, aí foi mais tranquilo. As cortinas lá em casa, elas são bem fininhas. Então, eu consigo lavá-las com uma periodicidade bem maior, né? Eu tenho uma ajudante, né, em casa. Então, assim, a gente tem as regras para a limpeza da casa. A minha casa, ela tem que ser muito arejada. As minhas janelas, mesmo no frio, elas ficam um pouco... No frio a gente diminui um pouco a abertura, né? Eu moro num prédio, no 8º andar, então tem uma ventilação muito boa. Então a gente deixa as janelas abertas, bem arejado. Os materiais de limpeza que nós compramos, eu tenho o trabalho de quando eu chego no supermercado e cheirando cada um. Os que têm cheiro muito forte não entram na minha casa. Tem que ser o mínimo possível. E isso também até para o material que eu lavo a roupa. O sabão em pó, o amaciante. Então, a gente tem, tanto eu como meu esposo, a gente tem esse cuidado de qual produto de limpeza também que vai entrar dentro da nossa casa. E no inverno, o umidificador. A questão do umidificador, ela é uma questão muito importante, porque, assim, se a gente tiver com uma como você falou, ele, assim... Belo Horizonte não era assim, né? E Belo Horizonte, a região nossa metropolitana aqui, a gente tem tido períodos de tempo muito seco. Da umidade do ar, o ano passado, assim, a umidade do ar chegou a 15%. Que a gente sente o olho ardendo, o nariz ardendo, a boca ardendo, fica difícil para falar. Então, nesses períodos muito secos, além da gente precisar de estar atento a isso e reforçar a hidratação, principalmente das crianças, né? E das crianças menores que precisam que alguém ofereça água para ela. Além disso, assim, quando esse tempo está muito seco, o umidificador ele é muito importante, ele ajuda. A gente tem que tomar cuidado com o umidificador, porque se eu tiver uma parede que já está mofada e eu jogo uma umidade ali, isso vai piorar. E aí eu vou estar dando comidinha para o meu ácaro, né? Então, isso é muito importante, sabe? Mas ele ajuda, sim. Ajuda. Agora, uma coisa que às vezes os pacientes perguntam também, quando chega esse período de tempo seco, em relação a fazer nebulização só com soro. A gente não recomenda. Às vezes, alguns pediatras que não têm formação em pneumologia acabam recomendando o uso de micro só com soro. A gente não deve fazer isso. Porque, inclusive, é um exame que a gente faz para identificar se essa criança que está tendo crises de tosse, chia ou não. É um teste que a gente faz, que quando você faz a nebulização com o soro, você pode fazer a criança chiar. Então, no menino que já tem uma tendência a chiar, se eu faço nebulização só com o soro, eu posso fazer esse menino chiar. Porque aí, lembrar do modelinho que eu mostrei, se essa inflamação está instalada ali, se eu faço a micro só com soro, eu vou acabar levando um fator irritante para aquele pulmão que já está inflamado. Então, eu vou piorar o quadro. O menino que está chiando, ele precisa que a medicação que vai abrir o pulmão dele para fazer a musculatura relaxar e ele conseguir respirar, seja feito. Então, eu preciso usar uma medicação broncodilatadora, que é para abrir esse pulmão, e uma medicação anti-inflamatória para reduzir essa inflamação.
A micro só com soro não tem nenhum desses efeitos, tá? É muito importante a higiene nasal quando esse nariz está entupido. Porque se o nariz está funcionando bem, beleza. Então, lembrar, igual eu falei, a nossa via aérea, ela começa no nariz. O nariz é a porta de entrada do aparelho respiratório. E aí, falando um pouquinho da questão da rinite, que eu acho importante a gente falar, se esse nariz está comprometido, né? E é muito interessante isso, porque a mesma inflamação que acontece no pulmão não vai acontecer nesse nariz. Quando essa pessoa está com uma rinite, esse nariz está todo inflamado, os pelinhos que a gente tem no nariz, eles vão se quebrando e vão caindo. E esses pelinhos, eles funcionam como se fosse um filtro do nosso aparelho respiratório. Eles batem no movimento ciliar, assim como se fosse uma vassourinha mesmo do ar que a gente respira. Então, se esse nariz está comprometido, ele não está funcionando, ele está cheio de secreção, aumenta o risco de eu ter doenças respiratórias, porque o meu nariz não está funcionando como filtro. Doutora, e essa higienização nasal é a lavagem nasal Isso, com com soro. soro. E como que eu posso fazer isso? A recomendação é tanto para crianças quanto para adultos nesse período? Sim. Então eu posso, né? Porque hoje a gente vê aí no mercado vários dispositivos, Sim. mas assim, na dificuldade de adquiri-lo, de encontrar, eu posso fazer uma lavagem nasal com uma seringa mesmo? Sim. Na verdade, assim, é muito importante, eu enquanto pediatra, eu acho que a gente tem que sempre conscientizar a criança que aquilo é importante para ela. E a gente consegue fazer isso independente da idade da criança, assim, né? A questão do diálogo e tal. Porque se eu pegar esse menino à força e lavar o nariz dele à força, ele vai tomar raiva, ele não vai querer fazer. Então, eu costumo orientar os pais assim, tipo assim, faz você também, deixa o menino fazer em você, né? Quando você for fazendo o menino, faz em você, deixa ele fazer em você, mostra para ele a importância disso, né? Eu explico muito para os meus pacientes no consultório porque que é importante lavar o narizinho com soro e tal. Mostro uns bichinhos assim que crescem no nariz se a gente não lavar com soro. Então, isso é muito importante. Em relação aos dispositivos, existem vários hoje realmente no mercado. A questão da higiene nasal, que a gente tem que tomar cuidado é assim, quando for lavar o nariz com soro, porque principalmente nesses dispositivos que vão um volume maior, sempre pedir para a criança ficar, ou a pessoa que estiver fazendo, né, com a boca aberta. Porque se a boca fica fechada, não vai entrar no nariz e sair no outro, e pode ir um pouco no ouvido, porque aqui tudo se comunica, e aí pode dar dor no ouvido. Então, às vezes o menino fala assim, meu ouvido doeu, é porque ou foi com muita pressão, ou porque acabou por a boca não estar aberta, indo um pouco para o ouvido. Com a seringa, essa eficácia vai ser a mesma. Hoje em dia existem as garrafinhas, né? Tem de várias marcas. Eu acho a garrafinha interessante porque, primeiro que assim, vai durar para sempre, né? Se for bem conservada, porque é um material resistente. A criança acha muito divertido ela mesma apertar e colocar de um lado e sair no outro. Então, na questão do lúdico, pontinha, né? é mais adaptada. Pra... Igual a gente está falando, num período de tempo seco, que eu não estou precisando de fazer aquela limpeza eficaz, que eu estou precisando só umidificar essa narina, aqueles outros frascos de soro normal vão ajudar. Agora, se eu estou com bastante secreção, eu preciso de uma higienização melhor. Porque essa secreção vai acumulando, né? No rosto, a gente tem os seios da face, que são cavidades virtuais. O que é isso? São buraquinhos que estão ali e cabe o tanto de coisa que for produzindo. O menino que tá com o nariz entupido, a gente vê impressionante tanto de catarro que sai, né? Então, assim, quanto mais limpo isso tiver, menor a chance de crescer bactéria e de vir as complicações, né? Que é uma infecção de ouvido, uma sinusite. As crianças menores de 5 anos, elas ainda não têm os seios da face muito completos, então elas não vão ter um diagnóstico de sinusite, mas o processo em si é a mesma coisa. É como, às vezes, a gente pega aqueles menininhos de 2 aninhos assim, que tá cheio de secreção. Você vê pus no ouvido, pus no nariz, saindo pelo olho, de tanta secreção. Então, a questão da higiene nasal, ela é muito importante. O dispositivo é aquele que for mais adequado para a família, para a condição financeira da família, que a criança se adaptar. Existem seringuinhas com uma borrachinha na ponta. Então, o importante é ser feito de forma correta, né? Quanto mais secreção, mais vezes eu vou usar. E a criança usar um dispositivo que a criança se adapte e aceite usar, entendeu? Doutora, eu tô pensando aqui
Nós adultos temos que tomar bastante cuidado, porque nesse período a gente também fica aí com esse nariz congestionado, a gente tem o uso aí, né, de algumas medicações que são do adulto, e às vezes essas medicações ficam até na nossa cabeceira de cama, né? E aí as crianças veem os pais fazendo e querem replicar, e são medicações que, se as crianças utilizarem, pode, né, causar uma intoxicação aí, problemas bem maiores. Isso é comum, você que também atua em pronto atendimento, Sim. de receber crianças... Você tá falando daqueles sorinhos que fazem vasoconstrição? Isso! Isso a gente não deve usar nem em adulto, sabe, Poliana? Na verdade, vou dar minha opinião pessoal aqui. Eu acho que é uma medicação que tinha que vender na farmácia, não. É a anafazolina, né? Não vou falar nome de marca de produto, mas isso eu acho que não é o objetivo nosso aqui, mas é muito importante. Eu acho que isso tinha que passar em todas as televisões, assim, tipo... Anafazolina, e muito balconista de farmácia não sabe disso, tá? Inclusive, há uns 3 anos atrás, em 15 dias, na UPA, eu sou efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte, também trabalho em UPA. Em 15 dias, a gente mandou umas 4 crianças para o CTI. Eu falei, tem algo acontecendo, né? Tem algo acontecendo. E aí, a gente saiu de férias e tal, eu cheguei na farmácia, estava vendendo em todas as farmácias, comprava 3, ganhava 1. Anafazolina, kitzinho completo, assim, eu vi uma balconista de farmácia oferecendo para uma mãe, esse soro tá em oferta. E já atendi bebê, lactente, recém-nascido, porque a anafazolina, ela é um vasoconstritor. O que ela faz? Ela diminui, ela faz uma constrição do vaso sanguíneo, por isso que o povo fala assim, vicia. Não é que vicia, é que ela dá um efeito rebote, porque ela fecha esse vaso, e aí ela é absorvida e aí ela dá aquele alívio de tirar essa congestão nasal, um descongestionante, né? Que aí o que acontece? Essa vasoconstrição e a mucosa nasal, a absorção pela mucosa nasal, ela é muito rápida. Haja visto aí as drogas que fazem o estrago que fazem quando elas são absorvidas por essa via. Então, ela faz essa vasoconstrição, só que ela não vai fazer só no nariz. Ela faz essa vasoconstrição no corpo inteiro. Então, se você usa essa medicação, cuidado com a sua pressão arterial, porque ela vai fazer essa vasoconstrição sistêmica. E numa criança pequenininha, e aí o que acontece? Tipo, se esse menino usa e ele é intoxicado por isso, essa vasoconstrição, eu não tenho o que fazer, já foi absorvido. Então, esse menino chega na urgência, a gente dá suporte e espera e reza para o menino ficar bem, né? Grave, né, doutora? Muito. Gente, eu tô, assim, encantada com o conteúdo que a gente, né, discorreu aqui, porque saúde das crianças é um tema mesmo, assim, muito importante, né? Os pais precisam estar bem informados para poder dar aí um desfecho, uma tratativa mais adequada mesmo, né? O vínculo aí dos pais, do cuidador com o pediatra, a gente viu aqui na nossa conversa que é extremamente importante. O pediatra não pode deixar, né, de estar aí nessa agenda de cuidados da criança. Então, nosso tempo está acabando, infelizmente. Acho que a gente vai ter que convidar vocês num outro momento. Assunto para muitas horas. Muita conversa, né? Muita conversa, porque são muitas dicas, uma coisa aí ligada à outra, né? Então, assim, são adaptações, né? Cada criança reage aí de um jeito, né, doutora? Vai ter aí um plano de cuidados diferenciado. E é importante a gente só ressaltar aqui também que a gente tem aí os Centros de Promoção da Saúde da Aberta, né? A gente tá aí com o médico clínico de adulto e de criança, o médico pediatra para ajudar. Temos também a nossa teleconsulta, né, doutora, que é uma modalidade de atendimento hoje também muito eficaz, né? Possível na teleconsulta o médico também visualizar aí como que está esse padrão respiratório da criança. Orientar o plano de ação, né? Ver se ele já consegue dar uma tratativa ou se vai ter que ser encaminhado mesmo para o serviço de urgência. E então a gente está aí, né, também com a nossa agenda aberta, né, que é importante também nos nossos CPS de Belo Horizonte, João Molevade e Timóteo. Então, contem com a gente, né? A gente está aí de braços abertos para poder receber vocês pais com suas crianças. E é isso. Muito obrigada, né, pelo tempo de vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.